Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Estamos começando mais um Pod Triângulo, podcast do Polo Triângulo, dessa região bonita aqui de Minas Gerais. Agora a gente está falando com a cidade do Prata, né? Cidade muito querida aí, pessoal que já é pioneiro no Parlamento Jovem. Então vamos falar um pouquinho sobre como que é a expectativa deles, o que eles esperam do parlamento. Eu sou o Marcos, vou dar minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,90 m, estou sentado com a camiseta da Gincana Intercultural, camiseta preta. Tenho cabelos pretos, olhos pretos, estou com óculos de armação marrom e barba preta. Para a gente começar agora o nosso episódio, eu vou passar a palavra para o presidente da Câmara de Prata, o Paulo Marques de Souza Júnior, para falar um pouquinho sobre ele. Olá, Marcos, boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, atualmente estou como vereador, sou presidente da Câmara do Estado do Prata, estou sentado, sou branco, tenho 1,74 m de altura, estou com a barba um pouco grande, mas não tão grande, né? E um pouco fortinho. Estou aqui para falar com vocês. Certo. Paulo, fala um pouquinho sobre você, né, seu papel como presidente da Câmara, uma breve introdução sobre o seu trabalho. Então, Marcos, nosso trabalho aqui, como estar à frente da presidência da Câmara, é ter união. Ter união entre os vereadores, os colaboradores, porque quem faz a Câmara andar, quem faz a Câmara rodar, são os colaboradores. Nós apenas somos instrumentos. E a gente, junto com eles, quer fazer ainda um grande parlamento jovem esse ano, e a minha função é ter união nessa Casa de Leis. Certinho. Vamos agora para a vereadora Thaís Tambellini. Thaís, você pode falar um pouquinho sobre você, se apresentar para a gente? Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Tambellini Pires. Eu tenho 1,53 m de altura. Hoje eu estou sentada aqui com os cabelos soltos. Meus cabelos são escuros, lisos. Uso um óculos na cor azul escura. Estou vestindo uma camiseta de vereadora na cor preta. E eu amo e uso todos os dias o meu batom rosa. Muito bom. E, Thaís, fala um pouquinho do seu trabalho como vereadora aí na Cidade do Prata, só para dar uma introdução para a gente. Tem sido um momento de muito aprendizado, de muitas conquistas também aqui na liderança dessa cidade. Uma cidade que está numa evolução constante. E eu venho fazendo um grande trabalho aqui, na área das mulheres, no fortalecimento da mulher, da saúde da mulher, e no esporte também, na inclusão dos jovens, na inclusão de sempre mais esporte no nosso município. É isso aí. Vamos agora para os coordenadores, né? A gente tem o pessoal que toma conta do projeto aí do Parlamento Jovem. Vamos começar aí com a Thalissa, falando um pouquinho sobre quem ela é. Depois a gente passa para a Giovana. Boa tarde a todos. Eu sou a Thalissa. Estou coordenadora pedagógica de projetos da Escola Legislativa da Câmara Municipal do Prata, né? E vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu tenho 1,59 m de altura, tenho cabelos castanhos com mechas loiras, uso óculos com armação preta, com um batom vermelho, com uniforme aqui do órgão, né? Camisa de botão branca com a logo do órgão. Estou usando um relógio, calça jeans e uma sandália meia pata rosé. E o projeto, o Parlamento Jovem, hoje estamos com 24 inscritos, temos grandes expectativas para o projeto. Estamos nele desde 2023, incentivando os jovens à formação política e cidadã, para que eles possam estimular a argumentação crítica deles, né, e possam escolher quem vai representar eles, seja eles no executivo, no legislativo, no judiciário, que eles possam entender a diferença de cada poder, onde eles vivem. E o projeto esse ano, todo ano ele traz, né, um tema de grande relevância social, mas o desse ano eu achei ele ainda mais importante, que é a inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência, onde nós vivemos um mundo hiperindividualizado, né? Onde se não me abala, o restante que pense, né? O restante que se vire. E
a gente tem que pensar, né? Por mais que a gente não tenha uma deficiência ou a gente não conheça ninguém com uma deficiência, todos nós somos uma pessoa passível de se tornar uma pessoa com deficiência um dia. E a gente tem que pensar como você continuar vivendo em comunidade com qualidade de vida, né? E a gente está aqui para ajudar os alunos esse ano. Temos apenas 2 escolas de ensino médio na nossa cidade. Tivemos uma grande, muitos alunos, 24 alunos se inscreveram com apenas 2 escolas. A gente está muito feliz, com grandes expectativas, e trazer muita coisa diferente para essa meninada aí, para esses jovens. É isso aí. Vamos passar agora para a Giovana, a Giovana Ferreira, que também é coordenadora, falar um pouquinho aí sobre ela e o trabalho no PJ. Boa tarde, né? Meu nome é Giovana Ferreira. Vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,68, tenho cabelos escuros, cabelos caracolados, visto com uma camiseta branca, uso brincos, anéis. E eu sou coordenadora municipal desde o começo. Fui uma das que teve na implantação do projeto aqui na cidade, né? Então eu vi tudo nascer, tenho um grande amor pelo projeto, e é com grande alegria que a gente está vivendo mais uma etapa, né? Mais um início de parlamento de mais um ano, e a gente sente que o projeto está se consolidando, ele está se fortalecendo na cidade, e a gente tem muitas expectativas, porque a gente está encerrando um ciclo, né? Se eu não me engano, a gente está indo para o 4º ano, então a gente nós tivemos alunos que estiveram conosco no 1º, no 2º, no 3º colegial. Então, esse ano a nossa turma, ela recomeçou, né? Então, a maioria dos nossos alunos, novamente, são do 1º colegial, e teve uma renovação muito grande. Então, as carinhas se mudaram, né? A gente voltou renovou praticamente toda a turma, e como a Thalissa falou, é um tema muito importante, muito desafiante, né? Muito atual, mas que exige muito de nós, né? Como sociedade, como coordenadores, como interlocutores. Então, é um desafio de vários aspectos, mas que a gente está encarando e que está sendo muito, muito bacana de abraçar. Então, assim, vamos começar a nossa conversa, né? A gente falou um pouquinho, vocês falaram um pouquinho dos alunos que vocês já têm, né, da expectativa que vocês estão. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as experiências marcantes. Vamos falar o que já marcou para vocês aí dentro do PJ, o que vocês viram aí dos jovens que participam, né? Vocês todos já tiveram essa experiência com esses jovens. E agora vamos fazer uma conversa livre agora. Quem quiser falar já pode ir falando, né, o que acha desses jovens que já participam do projeto. O que vocês conseguiram entender deles, as vontades, os anseios? Pode falar, Thaís. Bom, eu vou falar sobre a experiência que eu tive no parlamento do ano passado, no encerramento do parlamento. Eu percebi o quão valioso foi para os jovens, porque mexeu muito com a parte pessoal deles, desenvolvimento pessoal. Muitos se descobriram ali em coisas que não sabiam que eram capazes, que tinham aquela capacidade. Alguns que eram muito tímidos tiveram uma abertura muito grande. Então, isso foi muito marcante para mim, saber que vai muito além, né, do proposto aqui. Então, essa foi uma das minhas marcas sobre o parlamento do ano passado. Vocês, como vereadores, têm uma visão bem interessante, né? Porque eles estão ali para ser espelho de vocês. Giovana? Eu acho que justamente essa questão, por eles estarem numa fase de construção, né, da identidade e do caminho profissional, né, eu sempre percebo que muitos deles são muito tímidos, e às vezes eles desenvolvem, mas assim, às vezes eu olho o parlamento assim de uma forma meio até sociológica, sabe? Que às vezes a gente compara com outras cidades, e eu fico pensando assim, gente, como que nós vamos engajar esses alunos? Porque aqui no Prata, eu sinto que é diferente, às vezes, de Uberlândia, de Uberaba, que às vezes os jovens, às vezes eles têm um background político até maior, sabe? Existem as universidades, ou às vezes o aluno ele já tem
uma vivência familiar, sabe? Ou por conta própria, existe um desenvolvimento maior. Então, assim, eu sinto essa dificuldade, às vezes, de engajar, porque a gente começa do zero, sabe? A gente começa totalmente do zero, o engajamento e tal. Só que, ao mesmo tempo, aqui tem bastante iniciativas para a juventude, assim, profissionalizantes, estudantis, mas eu sinto que eles são um pouco carentes, assim, dessas iniciativas, assim, de reconhecimento pessoal, sabe? Então, assim, de grupos de reconhecimento. Então, alguns deles, aqueles que a gente sempre sabe que alguns têm uma paixão muito grande, eles tomam o Parlamento Jovem como uma identidade muito grande, sabe? Então, é muito bonito de ver, né? Que, às vezes, eles fazem um curso ou um grupo de jovens, porque preciso, porque o pai pede, porque, né, precisa desenvolver, mas alguns, né, vêm aqui e participam, e vai nas plenárias e toma um amor, e mesmo com dificuldade volta no outro ano, porque eles gostam realmente, porque eles se identificam, né? Porque eles têm essa identificação e falam assim, não, eu vou prestar direito, eu quero relações internacionais, eu quero... Porque tem essa identificação, né? E sendo uma cidade que não tem muitos Caminhos, assim, né? essa cultura, né, tanto assim, como seria Uberaba, Uberlândia, essa cultura voltada específica, estudantil, universitária, eu acho que é muito significativo, sabe? Sim, sim. E você, Paulo, como presidente da Câmara e papel, o que você acha no Legislativo que esses alunos contribuíram para a sua ideia do parlamento? Marcos, tem uma cena marcante da formatura deles do ano passado. Aquilo ali mexeu muito comigo. E esse ano, uma das coisas que eu falei para as meninas, quando a gente reuniu o Parlamento Jovem, eu falei, gente, vamos fazer algo ainda que vai surpreender mais ainda. Você viu no rostinho deles, assim, que foi um momento de descobertura para eles. Aquilo para eles foi um momento mágico. Eles começam a se sentir importantes, começam a participar da política. A gente precisa que os jovens participem da política. A gente não pode mais aceitar essa política velha, essa política antiga. E a gente só muda isso com os jovens entrando, com os jovens tomando gosto. E o PJ, o Parlamento Jovem, veio para isso. O Parlamento Jovem veio para mostrar para eles o caminho, o ensinamento, de que é uma política certa, o que é uma política séria. E isso é muito bom. Então, eu vejo neles, o que eu vi o ano passado na formatura me encantou muito. E o que eu vi no decorrer do ano, como que eram os caminhos, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei para os meninos esse ano, assim que eu assumi, que eu fui eleito presidente dessa casa, que eu reuni com as meninas, eu falei, olha, o Parlamento Jovem é a menina dos meus olhos, é o que eu quero que vocês façam do mesmo jeito e que melhore mais ainda para que esses meninos tomem gosto da política. A gente precisa que os jovens tomem gosto da política. Isso é muito bom vindo dos vereadores, né? A importância desse tipo de projeto de educação para cidadania na cidade, né? Trazer o jovem para a política e mudar a cara da política, né? Isso é muito importante. Justamente. E você, Thalissa, o que você tem a falar? Olha, eu me apaixonei pelo projeto, não fazia parte antes e agora eu estou apaixonada. E ainda mais agora com esses coordenadores regionais, está cheio de gás, cheio de coisa nova para a gente. Eu Os acho que jovens, eu acho muito importante, eu achei de grande valia para eles, porque eles aprenderam muito diferente. Eu acho que o da Thalissa está travando. a Thalissa travou um pouquinho. Entre as duas palavras que eu vi no curso. Voltou ela? Voltou. Pode falar a partir de agora, Thalissa, que depois eu faço um corte. Assim, é que eu gostei muito do curso que eu fiz aí com o pessoal da coordenação estadual. Acho que os jovens têm muito a ver com a palavra acomodar ou incomodar, né? Ou eles se acomodam e aceitam as coisas como estão, ou eles incomodam e veem esse incômodo como uma possibilidade de elevar, de crescer e de evoluir. Então, esses jovens têm muito a ganhar com esse projeto. E a dica que eu tenho para esses jovens, está matriculado no ensino médio, seja aqui da cidade do Prata ou outra cidade da região, e procure as câmaras municipais, vejam se esse projeto tem na cidade, e participem, façam suas inscrições,
e você só tem a ganhar, não vão se arrepender, tá certo? Sim, é um projeto muito bom, né? Vamos falar então um pouquinho agora sobre o tema desse ano, que é um tema que surpreendeu todo mundo ano passado, né? Porque eles tinham 3 temas para decidir, e muita gente achou que o tema ia voltar para a tecnologia, que era um dos 3 temas. E, surpreendentemente, todo mundo ficou surpreso e orgulhoso dos jovens terem escolhido inclusão de pessoa com deficiência e neurodivergência. Um tema aí que está agora na boca de todo mundo do parlamento, todo mundo está ali estudando. O que vocês acham dessa temática? O que ela mexe com vocês? O que vocês veem de importante do jovem trabalhar isso? Olha, ô Marcos, eu vou começar falando que eu sou pai atípico, eu tenho um filho autista, então, assim, isso mexeu muito comigo, me comoveu muito, porque eu vivo inclusão todos os dias eu vivo Uhum. inclusão, eu saio com meu filho, eu vou na sorveteria, eu vou num parque, eu vou numa praça, e a gente vive inclusão todos os dias. Então, quando se fala de inclusão, eu tenho um carinho muito grande com essa palavra, e a gente ainda vive num país, né, a gente tem que ser realista, que ainda há um preconceito. Então, a gente precisa de trabalhar todos os dias, hora a hora, minuto a minuto, a inclusão. Então, esse tema aí, para mim, caiu do céu. Foi um anjo de Deus que Mexeu, deu esse tema, mexeu muito com o seu íntimo, né? Porque com você vive essa certeza. realidade, né? E Vive você essa tá. realidade todos os dias. Exatamente. Você, Thaís, o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que é um tema extremamente relevante e me surpreendeu também os jovens terem escolhido esse tema, né? Em vez de tecnologia, por exemplo, que seria mais a cara deles, né? E que a cada dia que passa, a gente precisa de tomar mais atenção, né? Com os neurodivergentes, com as pessoas deficientes físicas mesmo, se colocar no lugar deles, né? Porque enquanto tá tudo bem, a nossa vida tá plena, maravilhosa, muitas das vezes nós realmente fechamos os olhos, às vezes nem por maldade, né? Mas por simplesmente não ter essa necessidade especial, a gente não entende a necessidade do próximo, né? E esse tema, com certeza, é extremamente relevante. Eu espero que esse ano isso ganhe um nível superior, né, de mobilidade, tanto pelas redes sociais, quanto nas próprias cidades mesmo, que tem o parlamento jovem. É preciso expandir isso para que mais pessoas fiquem sabendo, tanto do parlamento quanto do tema, para que possa realmente ser feita uma grande diferença na nossa sociedade. Exatamente. Vamos ver agora o papel dos coordenadores ali, né? Vocês ali estão estudando agora sobre o tema, para falar sobre isso, trazendo pessoas para falar sobre isso. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Ai, tá sendo muito enriquecedora, mas é desafiante, né? Porque a gente percebe como que, sem querer, às vezes ainda a pessoa com deficiência, com neurodivergência, ela ainda é colocada num lugar obscuro, né, da sociedade. Então, assim, a gente ainda está tendo certa dificuldade, porque às vezes nós pensamos em um tópico, né, e aí a gente sempre busca, claro, né, a maior inclusão possível, mas de repente nós não temos em mente um nome, né, de alguém com certa característica que a gente vai pensar, não, que tenha tal desenvoltura. Então, o tema em si, esse ano, está sendo um crescimento muito grande para nós, né? Que o tempo inteiro também a gente está tendo que repensar, né? Está tendo que dialogar, que buscar pontes, né? Que juntar esforços, né? Que buscar união com outras opiniões, com outras pessoas. Então, é um crescimento muito grande, um desafio muito grande, porque, querendo ou não, a pessoa com deficiência, ela ainda está num lugar, né, de vulnerabilidade, de desigualdade, né? Então, às vezes, nós encontramos pessoas que brilham muito na comunidade, que têm a deficiência, mas, às vezes, a pessoa com deficiência tem sim uma vulnerabilidade, não se sente acolhida para estar à frente de uma oficina, né? Então,
é sim um tema muito enriquecedor, muito desafiante. Verdade. A gente sempre está tentando atualizar, né? Por mais que a gente estuda, parece que sempre está faltando informação, está faltando algo para acrescentar. E você, Thalissa? O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que esse tema está sendo desafiador, a gente pensar em pessoas, né, que possa estar vindo, e que a gente percebeu aí pelos relatos que todos nós temos alguém na família ou conhecemos alguém com deficiência neurodivergência, né? O Paulo aí como pai ativo, a Thaís Tambelini promove eventos esportivos o tempo todo, então tem que pensar em inclusão para essas pessoas. A Giovana já se relacionou com uma pessoa neurodivergente, já sabe os desafios que são. E, e a gente, uma coisa que me comoveu muito foi num curso que teve em Belo Horizonte, né, onde veio as pessoas cegas falarem sobre a vida delas, como elas são, como elas fazem faculdade, está se formando em direito. Teve um lá que deu esse relato, outro é professor de dança, né? E a gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso mundinho ali, a gente não pensa no outro, a gente não pensa, a gente é muito egoísta, né? A gente não pensa como que essas pessoas vivem, como que elas, o celular, a internet, não é feito para essas pessoas, né? Culturalmente falando. E a gente tem que pensar qual a melhor forma de melhorar, amenizar a dor dessas pessoas, que elas já vivem dolorosamente todos os dias, né? E a gente está Sim. aqui para auxiliar e ajudar a debater sobre esse tema e propor soluções. Eu acredito que é uma mudança cultural, né? Acho que o parlamento vai ser, de cada cidade, vai ser pivô dessa mudança cultural nas cidades, de pensar com outro olhar para pessoas com deficiência e neurodivergência. Por exemplo, o Paulo, que é pai atípico, ele com certeza vai entender melhor essas nuances dos jovens para criar projetos de lei, a Thaís também projetos de inclusão para o esporte. Então, vocês do Legislativo vão ter ferramentas também, através do Parlamento Jovem, né, para trabalhar esses projetos dentro do Legislativo que possam agregar. Eu falo, por exemplo, que a gente está aqui, por exemplo, a gente está tendo um leque que vai abrindo assim, a mente da gente assim, para muitas possibilidades, né? Eu acredito que todos os municípios que estão participando esse ano vão abrir muitas possibilidades dentro desses temas. Então, eu fico muito feliz. Tem algum tipo de experiência que vocês queiram compartilhar, tanto na questão de inclusão, tanto de pessoa com deficiência e neurodivergência, que vocês acham que pode agregar ao debate, até dentro das oficinas, né, vocês levarem essa experiência, vocês têm, né, relações com pessoas neurodivergentes e com deficiência, o que vocês podem falar alguma coisa nesse sentido? Nós tivemos um encontro ainda sábado, e eu fiz essa citação, que é um fato que ocorreu comigo, e eu acredito que isso ocorra, ô Marcos, com talvez 90% das pessoas que não têm deficiência física e nem neurodivergente, né? Hoje tem sido muito crescente as crianças com autismo, né, com TDAH, enfim, com várias neurodivergências, e a sociedade, nós não estamos preparados para receber esse público, essas crianças. Muitas vezes, assim, há um tempo atrás, eu achei que a criança era uma criança mal educada, achei que os pais, nossa, não educa essa criança, nossa, que falta de couro. Eu já vivi isso e eu falo isso porque isso é um fato, e é um fato que acontece com muita frequência. Hoje, eu tendo mais conhecimento, e eu falo que conhecimento realmente liberta e abre portas. Então, eu quero deixar um recado para toda a população, para que busquem informação, né? Para que se abram para esse novo mundo, para o que estamos vivendo agora. É necessário ter entendimento sobre todas essas neurodivergências, é necessário ter esse entendimento para que a gente possa fazer um acolhimento de acordo, para que a gente possa receber o próximo de acordo com a forma com que, né, essa pessoa merece e necessita ser recebida. Então, para todos esses seres humanos que ainda estão na posição da Thaís Tambellini lá atrás, de achar que a criança não tem educação, de achar que a criança não precisa, né, de ser mais educada,
abre a sua mente, busca informação, estuda, tá? Porque isso não é birra, isso não é falta de educação dos pais. Então, eu tenho certeza absoluta que esse tema desse parlamento vai trazer muita diferença para a nossa sociedade. E eu me sinto, assim, um grande prazer, honrada de poder fazer parte desse movimento, viu? Que bacana. A informação salva vidas, né? Quanto mais a gente é informado, melhor a gente é como sociedade. E você, Paulo, como pai atípico, o que você tem a dizer? Tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Sim, inclusive, pegando o gancho no que a vereadora Thaís Tamberini disse, isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estou em um lugar e eu vejo, né, ali uma criança, entre aspas, para a sociedade dando birra, né? Mas não é, ela está dando uma crise de autismo. Meu filho, quando dá crise de autismo, se a pessoa não souber que ele é autista, acha que ele está dando birra, acha que ele é desobediente, acha que ele é mal educado. Então a gente precisa abrir mais a mente, porque quando eles dão uma crise, é algo que eles não estão neles. É algo assim que sai da criança mesmo, foge da criança, foge do controle dela. E os pré-julgamentos vêm mesmo. Eu já presenciei, por exemplo, eu estava em um lugar e uma criança atípica, né, ela dando crise, e uma pessoa do lado comentando, nossa, que menina sem educação. Eu não aguentei, eu falei, não, meu amigo, não é que ela é sem educação, não. É porque aquela criança ali, ela é de família atípica. Então, assim, a gente tem que se pôr no lugar das pessoas, porque só quem é, eu falo só quem é, sabe que é. Quando meu filho dá uma crise, eu falando agora como pai atípico, é só eu ou a mãe dele para acalmar ele. Outra pessoa não acalma, não consegue. E assim é a inclusão social, assim é lá fora. A gente, como a Thaís falou, enquanto a nossa vida tá bom demais, perfeito, né? Mas a gente tem que se pôr no lugar das pessoas. As pessoas querem estar, as pessoas querem ser um Paulo, quer ser uma Thaís Tabelini, quer ser um Marcos, quer ser uma Thalissa, quer ser uma Giovana. Então, assim, a gente precisa de dar espaço para essas pessoas. Então, o Sim, Parlamento Jovem, com esse tema, foi muito feliz. Vai dar voz para esse povo, vai dar visão sim. para esse povo. Então, foi muito feliz assim, eu estou muito empolgado e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Exatamente. Eu quero ver vocês depois no final de todas as oficinas. A gente vai voltar a se encontrar para a gente ver os resultados aí do ano de 2026 do projeto. E vocês, coordenadoras, falem para a gente aí se tem alguma experiência que queiram compartilhar. A Thalissa até compartilhou uma, né, do curso. Tem alguma outra experiência que vocês querem compartilhar sobre essa questão de conviver, de experiências com pessoas que vocês acham que vai ser importante trazer para o projeto? Giovana, Thalissa. Uhum. Nós temos vários projetos, né, para incluir no PJ, dinâmicas. A gente está super empolgado para poder aderir aí aos projetos que vocês da regional propõem para a gente também. A gente, com a autorização do nosso presidente do nosso conselho escolar, aí a gente quer ir longe aí com vocês, né, e participar de tudo. E, igual eu comentei anteriormente, todos nós relatamos, convivemos com pessoas neurodivergentes. E eu também, antes eu não tinha contato, agora meu irmão se relacionou com uma moça, né, que tem filhas neurodivergentes, e agora estou sendo titia, né, de duas mocinhas lindas, e está sendo muito importante para mim participar do PJ com elas, né, vivenciando isso no dia a dia agora. Porque a experiência traz a gente para a realidade, né? Como a Thalissa falou, né, eu tive um relacionamento com uma pessoa neurodivergência que foi diagnosticada com autismo na fase adulta já por 2 anos, e foi muito desafiador para todo mundo, porque o autismo, ele explodiu hoje, né, mas ele é uma realidade desde sempre, né? E eu acho que iniciativas como o Parlamento Jovem, né, essa acolhida turbulenta que está tendo na sociedade, né, porque a sociedade ela está se adequando, ela é importante para que as crianças e os adolescentes de hoje não passem o que os adultos passam, né, porque o que eu acompanhei, o que eu vivi, né, ali, né, acompanhando ali o dia a dia, porque é muito sofrimento, né, mesmo quando a pessoa é um nível 1 de suporte, é muito sofrimento, porque o mundo ele não é feito para pessoa autista, né? Não é feito para pessoa neurodivergente, ou que tenha qualquer tipo de que seja minimamente diferente, né? Sim. Então, às vezes eu fico pensando até que ponto o nível de suporte 1 ele é
mais leve, porque a pessoa, por ela ser mais independente, ela também tem um grau de compreensão maior, né, das dificuldades, das barreiras, né, do preconceito. Então, é muito importante essa reflexão, esse acolhimento, que os jovens, né, que inclusive esses jovens tão ativos que a gente tem, tão empenhados, né, que a gente sabe que vai sair dali vereadores, futuros deputados, pessoas que vão trabalhar com políticas públicas, que estejam no cerne dessa questão, né, que tenham paixão por essa causa, né, porque ela veio para ficar, né, cada dia mais a questão da neurodivergência, da pessoa com deficiência, ela está sendo central na sociedade. Né? Então, realmente, eu acredito que os meninos, ao escolherem esse tema, eles estão sempre acertando, né? Eles tiveram uma sensibilidade muito grande de escolher esse tema. Sim, E eu estou muito empolgada para ver como que eles vão sair esse ano. sim, também estou muito empolgado para saber o final do projeto. Pode falar, Thaís? Eu quero falar sobre, eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Como que a Thaís lá, ignorante, né, se abriu para isso, né? Eu recebi um presente, né? Eu fui presenteada por Deus, eu sou uma madrinha atípica. Olha, Então, o meu afilhado, Claudinho, que foi a chave de transformação do meu pensamento, né? Me abriu essas portas e conhecer esse novo universo. Eu não havia dito isso, então gostaria de deixar registrado. que bom, né? A gente agora, eu fico feliz que hoje a sociedade está pensando na diversidade. A gente ficou tanto tempo como sociedade pensando que a vida era só aquilo, né? Que aquilo era a sociedade, que tudo que destoava era desigual. A gente teve uma sociedade que criou manicômios para essas pessoas no passado, né? Que a gente tem até vergonha de falar que existiram manicômios para essas pessoas, que as pessoas não toleravam pessoas diferentes. Então, e hoje a gente tem essa oportunidade de trabalhar até com jovem, falando sobre isso. Então, a gente está vivendo uma época privilegiada de estar incluindo essas pessoas. A gente está agora a falar um recado. Quero que vocês deem um recado, tanto para os jovens, para o pessoal da cidade, para o jovem que está fazendo o parlamento. Fala um recado para eles especial aí. O que vocês desejam para eles aí nessa etapa desse ano de 2026? Pode falar, Paulo. Eu quero dizer para os jovens que estiverem nos ouvindo, que vai nos ouvir, né, que vai assistir a gente, entrem, interessem pela política, fazem parte. O tema desse ano é muito importante, que é a inclusão. A política em si ela é muito importante na vida das pessoas. E se você, jovem, não entrar, não se interessar por política, quem vai construir o seu futuro é aqueles antigos, aquelas notícias ruins que a gente vê todos os dias da política. Então, se interessa para a política, venha para a política, seja um jovem forte, um jovem de opinião. Não deixe que os políticos antigos mudem os seus pensamentos e se caem na política antiga. Venha fazer parte da política, venha ser PJ, venha com a gente. É isso aí. E você, Thaís? Eu quero deixar um recado bem próximo do Paulo, né? O Parlamento Jovem, ele fala sobre socialização, ele fala sobre todos os poderes, né? Poder legislativo, judiciário, enfim. O adolescente, o cidadão, ele precisa saber seus direitos, para que ele possa se defender e possa ter conquistas futuras, né? Então, o recado é esse, para que os jovens não tenham preguiça de buscar por informação, de querer sempre buscar mais e saber mais sobre os seus próprios direitos, né? Porque uma vez se a gente não souber dos nossos direitos, qualquer um passa por cima da gente, faz o que quer com a gente e com toda a sociedade. Então, a política ela é necessária, ninguém vive sem política, e é preciso realmente quebrar esse tabu de não querer falar de política, de não querer falar de poder. E hoje nós vivemos uma era aqui na nossa cidade, Marcos, Prata, Minas Gerais, onde nós estamos extremamente muito bem representados pelo nosso poder executivo. Nossa cidade tem tido um crescente desenvolvimento, assim, como nunca viu. Então, isso traz, eu acho,
nossa cidade. Então, eu quero, se eu puder, agradecer aqui também o nosso prefeito pelo trabalho que ele tem desenvolvido aqui na nossa cidade, prefeito Chechel extraordinário, que tem trago cada vez mais pessoas para a política. E é isso. Obrigada. Eu acompanho o Chechel pelas redes sociais, gosto muito do trabalho dele. E vocês, meninas? Meu recado é bem rápido, assim, não só para os jovens, mas para os pais, os familiares, os adultos que tiverem esses jovens aí na família, obrigue eles a ir. Esse negócio que eu peguei para a escola, você fala, não, você vai, é importante para você, você experimenta, se não gostar, você para, mas não deixe de viver essa experiência, né? Aqui eles não vão só consumir conteúdo do que é política, mas eles vão experimentar, vivenciar a política. Então, minha dica é essa, que os jovens procurem as câmaras municipais da sua cidade, vejam se esse projeto tem aí na sua cidade, porque ele tem aí em 220 câmaras municipais, se eu não me engano, né? Ou mais. E participem, se inscrevam, experimentem, depois vocês tirem suas próprias conclusões. Tá bom? Isso aí. Obrigada. Os pais sempre como parceiros do projeto, importantíssimo. E Giovana? Exatamente. Na primeira oficina a gente tentou passar essa visão para eles, que política é tudo, né? Política é a vida, né? E que nós precisamos de que os jovens se interessem, né? Que eu tentei passar para eles que até a escola é política, né? Por que a escola tem regras? Na escola de vocês tem grêmio estudantil, né? Então, a causa da pessoa com deficiência também é política, né? Tipo assim, o que você se interessa, a sua identidade, ela é política. Então, a gente está vivendo um período do Brasil em que a gente tem muito envolvimento, mas ao mesmo tempo uma parcela da população muito descrente, né? Então, a gente precisa que essa nova geração se empolgue, né? Saiba que a política somos nós, que a gente faz a política todos os dias, porque para o bem ou para o mal, né, as decisões políticas impactam a nossa vida a todo instante, né? E direitos tanto podem ser criados quanto podem ser tomados, né? A gente sabe muito bem. Então, é importante esse engajamento. E é isso. Sim, é isso aí, gente. Importantíssimo a gente ter essa consciência. O Parlamento Jovem é um projeto aí que está mudando realidades, né? A gente vê aí quanto que ele muda de realidades. A gente está tendo a gente é prova viva, né? A gente que participa do projeto e a gente convida aí todos para fazer parte do projeto e estar participando. Muito obrigado. A gente vai ter um próximo encontro agora com a gente falar sobre como que foi o projeto, né? Como que vocês se transformaram. Eu tenho certeza que todos vocês vão se transformar, né, nesse ano de 2026, durante as oficinas, durante a realização do projeto. E a gente tem um próximo encontro aí mais para frente para falar sobre isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer. Vocês querem mandar um abraço para alguém? Mandar um beijo, um abraço para alguém? Olha, Marcos, então um abraço para todo mundo. Foi muito bom. Parabéns aí. Gostei muito. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, e de poder levar essa voz a mais e mais pessoas. Obrigadão. E vocês, meninas? Obrigada, Marcos. Obrigada a todos aí, vocês do Polo Regional, né, que continue aí nos ouvindo, nos escutando nossas dúvidas todos os dias, as nossas angústias, nos ajudando a solucionar e a trazer respostas para nós, nos orientando durante todo o projeto. Muito obrigada a todos. Estamos aí para isso. Só agradecer mesmo. Agradecer a parceria de todo mundo do Polo, de todas as cidades. E é isso. Isso aí. Agradecer a presença de vocês. Nosso podcast está sendo ouvido por várias pessoas de outras cidades também. A gente estava no encontro dos coordenadores regionais. E muita gente elogiou o trabalho do podcast, né? Está levando também informação em forma de podcast para outras cidades, ali no nosso polo. Então, agradecer a vocês a presença, por estar participando aqui. E a gente, logo a gente tem mais um novo episódio aí do Pod Triângulo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.